Perfeito. Então agora vamos falar sobre os distributivos each e every, tão importantes quanto outros distributivos, quanto o all e o have. Então, vamos lá. Os distributivos referem-se a um grupo de pessoas ou coisas e a membros individuais destes grupos, como já vimos em uma outra aula nossa voltada para os distributivos. Eles expressam como algo distribuído, compartilhado ou dividido. E agora vejamos os exemplos voltando-se para o que iremos efetivamente ter nesta aula. Each person is unique, ou seja, cada pessoa é única, e every person is unique, ou seja, toda a pessoa é única. Agora, é muito importante compreendermos que traduções em inglês são somente aproximações, ou seja, elas não necessariamente são literais. Traduções não indicam uma real equivalência, elas somente são aproximações. E às vezes podem sim ser uma equivalência total com as duas línguas comparadas, ou a equivalência é somente algo específico do contexto. Mas nunca devem ser interpretados ao pé da letra as traduções. Com isto dito, se você tem essa sentença, every person is unique, e aí você a traduz como sendo todas as pessoas são únicas, e que é a tradução apropriada para essa sentença, você pode se tornar confundido com o all, dizendo todas as pessoas são únicas e, portanto, pensando que você pode também dizer all person is unique, já que em uma outra aula nossa voltada para o distributivo, a tradução aproximada de all também é todo ou todas. Mas é muito importante compreendermos que o contexto é o elemento mais importante e o every aqui também tem a tradução de todos, todas, mas a ideia repassada é diferente e nós vamos estar vendo isso juntos. O distributivo each e every são relacionados à descrição de membros individuais de um grupo. Então é aí que entra a coisa principal aqui, que enquanto o all é algo utilizado para se referir ao grupo como um todo, sem necessariamente considerar o indivíduo, o each e every são os distributivos que nos permitem nos referirmos a esses elementos, a esses indivíduos, a esses itens que compõem um grupo. Tanto se esse grupo é composto por pessoas ou composto por objetos. Então, enquanto que o have e o all, por exemplo, são distributivos que sempre consideram o grupo como um conceito, como uma classe, ou sempre consideram o grupo como um todo, o each e every sempre reconhecem o indivíduo, os indivíduos que formam, que compõem estes grupos. E são as expressões utilizadas nos contextos em que queiramos, de fato, estar reconhecendo esses indivíduos. Então, vamos ver aqui, na prática, o que isso significa. Each é usado para descrevermos e destacarmos um membro individual de um grupo, ou vários indivíduos deste grupo. Ao usar each, você reconhece que o elemento referido faz parte de um grupo, mas também precisa de ser destacado individualmente. Ou seja, each book off the shelf had a unique cover. Ou seja, cada livro no shelf, ou seja, na prateleira, tinha uma capa única. Pois bem, aqui então, nós podemos inferir que você está se referindo a um grupo. Cada livro. Se você está falando cada livro, automaticamente então você está se referindo a um grupo de livros. Mas ainda assim, você está enfatizando o fato de que cada livro individual que compõe aquele grupo tem importância para este contexto. E no caso aqui você destacou que cada um tinha uma capa única. Assim você está se referindo a um grupo inteiro, mas reconhecendo ao nível individual os seus componentes. E isso é algo muito, muito importante e que nos permite sermos mais granulares, mais específicos quando estamos nos expressando sobre grupos. Each pode ser usado com substantivos e pronomes no plural, mas deve ser seguido por of. Ou seja, each of the pupils received a Christmas card. Ou seja, cada um dos alunos, pupils é uma outra forma de se referir a students, recebeu um cartão de Natal. Então, quando nós temos aqui substantivos e pronomes no plural, como aqui temos o pupils, você deve utilizar o of na sentença logo após o each, não é? Então, muito importante termos isso em mente. Each pode ser usado após o sujeito ou no final de uma frase. My siblings each have their own room. Ou seja,
você tem aqui o it sendo utilizado logo após o sujeito siblings, para indicar essa ideia de cada irmão individual, lembrando que sibling, a tradução de sibling para inglês é irmão, mas o fato é que não é um irmão no sentido de sexo masculino, mas é um irmão de uma forma não específica quando o assunto é o gênero. Eu entendo que no português a tradução acaba fazendo com que a forma sem gênero seja masculina. Mas no inglês você tem o termo sibling, que nos permite nos referir a irmão homem e irmão mulher de uma forma sem gênero. E a tradução fica irmão, mas sibling significa irmão no sentido de ou homem ou mulher, sem se referir ao gênero. Então você tem o it sendo utilizado logo após o sujeito. E o outro contexto é a utilização do it ao final da frase. Então vejamos, my mother gave my sister and I $20 each. Ou seja, minha mãe deu para mim e para minha irmã $20, não é? Para cada um de nós. Agora, my mother gave $20 to each of us. Ou seja, minha mãe deu $20 para cada um de nós. Ou seja, você tem o it podendo ser utilizado no final da sentença nessas duas formas, mas se você vai querer utilizar o each of us, ao invés de explicitar o contexto, ou melhor, os sujeitos de forma clara, como my mother, I, sister, você precisa de utilizar o of, como visto aqui na sentença quando estamos falando de pronomes no plural, não é? Ou substantivos. Então, continuando. Every, e agora vamos estar falando sobre every, porque o each indica o indivíduo específico, mas every indica outra coisa relacionada a isto, mas ainda assim diferente. Every, ao contrário, é uma forma de se referir ao grupo como uma coleção de membros individuais. Aí que é a questão interessante, porque every é o equivalente então ao que o all faz, só que te permite se referir a um grupo como um todo, mas ainda assim expressando o reconhecimento do indivíduo que compõe este grupo. A tradução, portanto, seria todo ou toda, mas nesse sentido. Each significa cada em português e every significa todo ou toda, mas neste formato onde que estamos expressando o grupo como um todo, mas reconhecendo cada um dos seus membros ao mesmo tempo. Então, vejamos aqui. Every boy in my class wanted that computer game. Ou seja, todo garoto da minha classe queria aquele jogo de computador. Muito importante destacarmos que every não pode ser utilizado com substantivos no plural. Ou seja, você não diria every boys in my class, ou seja, cada garotos. Não, você diria, ou melhor, você não diria todo garotos. Você diria todos os garotos na minha classe queriam aquele futebol, ou melhor, queriam aquele jogo de videogame. Então, você teria todo garoto na minha classe, não é? Every é sempre utilizado, então, no singular, se referindo ao substantivo no singular igualmente. Every pode expressar a ideia de sequência, especialmente com expressões de tempo. Ou seja, every morning Philip goes for a run. And every time Anne would forgive him. Então, você tem aqui o every indicando a ideia de sequência de eventos acontecendo de forma repetitiva ao longo do tempo, como aqui se mostra. A cada manhã, Philip saía ou sai para correr. E toda vez, Ana o perdoa. Então, perfeito. Esses seriam os distributivos, utilizando-se do each e do every, que são utilizados para nos referirmos a grupos, mas sempre reconhecendo os indivíduos que os compõem.